paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar aqui para você Salmo 121. Deixe-me criar uma situação aqui para você entender o que quero falar no vídeo de hoje. Imagine que você chegue em um sábado e diga para sua esposa: amor, vamos comer uma lasanha a molho branco? Ela vai ficar muito feliz, né? Na verdade, todo mundo gosta de sair e é um bom restaurante comer uma comida diferente. Ela irá com você comer essa lasanha ao molho branco, prato delicioso. Não direto, né? Mas você corre muito, aí você pode comer isso aí. Certo. Quando chega no outro final de semana, você a convida novamente. Amor, vamos sair? Ela, vamos, amor. Vamos para onde? Nós vamos naquele restaurante comer a lasanha ao molho branco. Ela, vamos, vamos. Outro final de semana, você... Amor, e aí, vamos fazer o que hoje? Aí ela, dê uma sugestão? Aí você faz, vamos comer novamente uma lasanha ao molho branco? Ela vai dizer, amor, pelo amor de Deus, de novo? Eu gosto de lasanha ao molho branco. Vamos provar um prato diferente. Vamos a um lugar diferente. Vamos lá em Itamaracá, lá em Dona Irene, na Caldeirada da Dona Irene. Ó, isso aqui, ó, quero abrir um parênteses. O pessoal que é de fora, não é daqui de Recife, e vem a Recife e quer conhecer a ilha de Itamaracá, antes da ponte do lado esquerdo, você vai ter ali alguns estabelecimentos comerciais de comida. Então você procura ali a Caldeirada de Dona Irene. Não estou ganhando nada para divulgar isso aqui. Mas é um prato delicioso, com várias espécies marinhas e tal. É um prato excelente. É bem pesadão, né? Você come ali, tem que armar uma rede. Mas aí ela vai chamar você para ir comer uma lasanha molho... Vai comer, digo, uma lasanha molho branco. Vai chamar você para ir lá na Caldeirada Dona Irene, porque ela quer ir para um lugar diferente. Então, assim, por conta disso, a lasanha ao molho branco deixou de ser um prato excelente? Não. Pode ser que daqui a 2, 3 meses, 4 meses, ela queira ir comer uma lasanha ao molho branco. Não quer dizer que o prato deixou de ser bom. Muito bem. Por que eu criei essa história, né? Aqui em Pernambuco, na IEADPE, Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em Pernambuco, é realizado um congresso, todos os anos, chama Escola Bíblica de Obreiro. Estou falando assim, irmãos, talvez alguém não conheça, não saiba, tem pessoas aqui no meu canal que não são evangélicas, então eu tenho que falar dessa forma, explicando. Escola Bíblica de Obreiro. É um evento anual onde se encontram todos os pastores aqui do estado, missionários. Alguns pastores são de outros estados, são chamados para participarem desse evento. Então são aí 5, 6 noites, não acredito que seja mais ou menos isso, 4 a 5, 6 noites. Eu lembro que antigamente me parece que era uma semana. Então eles se congratulam, existem apresentações de novos pastores, novos obreiros, missionários, enfim. É um evento muito interessante. Mas eu quero fazer uma crítica aqui, com todo respeito ao pastor Ailton. O pastor Ailton José Alves é o pastor presidente da instituição. Isso aqui não é uma afronta, nem um desrespeito também à Igreja Centenária, à Igreja Assembleia de Deus, mas é uma opinião. Se eu tivesse a oportunidade de ir ao pastor Ailton, eu iria falar isso, mas ele é um homem muito ocupado, não tem tempo. Esse vídeo aqui não tem como objetivo ofender a instituição, nem ofender os seus sistemas, sua forma de culto, sua liturgia. Mas eu, como ouvinte hoje, eu já estive do outro lado do balcão. Quando eu digo outro lado do balcão, eu já fui, digamos assim, um obreiro, podemos dizer assim, porque eu era da lista oficial, passei um bom tempo na lista oficial da ADPE. Então, hoje eu estou do outro lado do balcão, hoje eu sou um ouvinte. Então, eu sinto a necessidade. O que é que a gente aprende, irmãos, hoje na igreja, uma linguagem figurada, que a mensagem ela é um alimento para a igreja, é uma comida para a igreja. Eu sei que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, mas existem formas diferentes, entende? Existem formas diferentes. Você pode comer uma lasanha todo sábado? Pode, mas não pode ser a mesma lasanha ao molho branco, porque você vai enjoar pela comida, entende? Então, a igreja é a mesma coisa, você tem que diversificar, isso é a opinião particular, você tem que diversificar. Então você tem uma escola bíblica de obreiros, todos os anos, o pastor Ailton ele convida praticamente os mesmos pastores, os mesmos. Isso aqui não é uma crítica à espiritualidade desses pastores, são homens de Deus? São homens de Deus, isso aqui é inquestionável aqui, até que se prove o contrário.
São homens da palavra? São homens da palavra. Mas eu tenho observado, por exemplo, quando eu pregava na IADP, por exemplo, eu aprendi desde cedo que existem pregadores que são específicos para determinados cultos. Eu lembro que quando eu, junto com alguns irmãos, fazia alguns eventos, a gente dizia assim, não, fulano é um excelente ensinador. É um excelente ensinador, ele dá mais para ensinar. Quando aquele irmão ele ia pregar num evento aberto, por exemplo, ele não desenvolvia bem. Mas quando ele ia ensinar, é excelente, 100%. Então eu aprendi que existem pregadores para determinados eventos, para determinados cultos. Então a primeira crítica que eu vou fazer é a seguinte, vamos voltar. Os mesmos preleitores, Ailton, em toda a escola bíblica. Eu acho que você precisa mudar isso. Quais são os preleitores? Quando eu estou viajando a serviço, em outra cidade, não estou aqui em Recife, e eu não posso ir à escola bíblica, eu sempre digo, já sei quem pregou. Eu já pergunto, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano? E por que são os mesmos pregadores aí todo ano? Você precisa inovar isso. Quem é que está todo ano? Mas quem está como preleitor todos os anos na escola bíblica? Ou é Escobar, aquele pregador espanhol, excelente pregador. Gosto de ouvir o Escobar, excelente pregador. Freire, tenho as minhas observações a fazer. Freire, pastor Freire. Wagner Gabi e tem Ezequiel Soares. Esses são os 4 que sempre estão. Tem alguma coisa contra eles? Não. Vamos lá. Nós não temos mais pregadores diferentes que poderiam estar pregando na escola bíblica. Por exemplo, a gente tem aqui no estado, eu considero, e aí é sem idolatria nenhuma, pelas suas características, pela sua forma, sua versatilidade de transmitir a mensagem, pastor, que eu já falei, Lurival Fernandes, é um missionário. Excelente pregador, Ailton. Um excelente ensinador. Você tem o próprio Marcelo Teles, excelente ensinador. Você tem aquele pastor Albérico Inácio, excelente ensinador. Eu já falei em outras ocasiões que Albérico Inácio ele poderia ser o vice-presidente futuramente da Assembleia de Deus de Pernambuco. Um irmão excelente, uma pessoa excelente. Você tem outros pregadores aqui no estado, fora também. A Assembleia de Deus é um celeiro extremamente rico de pregadores. Temos excelentes ensinadores. Você poderia, Ailton, modificar isso, chamando esses, colocando esses pregadores. Todos os anos a gente tem os mesmos pregadores. É a primeira crítica que faço. A segunda é, quando não é os mesmos pregadores, é você colocar pregadores para pregar em culto que ele não tem perfil. Por exemplo, você vem um encerramento de uma escola bíblica onde o culto começa às 18 horas. Você tem. Aí você coloca à noite para pregar no encerramento Ezequiel Soares. Ailton, Ezequiel Soares, como eu falei, é um excelente ensinador. Mas ele é mais para aquele culto de algo mais sistemático. Uma pregação à noite precisa de um pregador mais dinâmico. As pessoas já estão cansadas, passaram todos esses dias na escola bíblica, passaram o dia ali ou à tarde, e à noite o culto começa cedo, para a ministração da palavra. Coloca-se um pregador que tem um perfil. Pelo menos isso eu aprendi lendo em livros, quando eu me interessei em pregação. Em livros e também orientados por muitas pessoas boas, inteligentes da época. Você tem que ter um pregador, ele tem que ter um perfil para aquele culto. Entende? Ele tem que ter aquele perfil. Não quer dizer que não coloque ele, mas num evento desse você pega o Ezequiel Soares, que já está um pouco cansado para pregar num culto dinâmico. A mesma coisa é você pegar um pregador dinâmico e colocá-lo para trazer um ensino mais sistemático durante o dia, obreiros ali que requer algo mais didático, algo mais técnico, entende? São perfis diferentes. Então, você precisa ter esse cuidado dessa questão. Porque aí todo mundo fica cansado, as pessoas estão esperando uma mensagem, entende? A terceira crítica que faço, escola bíblica de obreiros, lugar para ensinar os pastores, sobretudo durante o dia, e aqueles que fazem as suas inscrições, local independente de, eu estou falando assim, escola bíblica, mas isso é independente de qualquer culto. Culto é um lugar para a gente render culto ao Senhor, é a casa de Deus, é onde a gente esquece de tudo e vai ali entregar o que nós temos ao Senhor, o culto ao Senhor. Você poderia deixar esse culto de seu aniversário para fazer em outro lugar.
poderia fazer um clube, poderia fazer num local mais específico e deixar a escola bíblica especificamente para o culto ao Senhor. Eu já disse, qualquer culto tem que ser assim, mas eu estou falando aqui especificamente da escola bíblica de obreiros. Porque muitas vezes me parece, e aí peço a gente ir no ramo do direito, né, com a devida vênia, supostamente e em tese, que me parece muitas vezes a escola bíblica é uma festa entre amigos. É como se você convidasse seus amigos, pastores, nada contra, você pode convidar a hora que você quiser convidar, e se reunir ali no tempo central para todo respeito, tá? Um show de calouros, podemos dizer assim, e vem tem um dia da escola bíblica, minutos, mais de meia hora, dedicando ao aniversário do nosso pastor presidente e tal. Excelente. Se faz uma oração, se faz, a pessoa completou o ano, não é assim que se faz. Vamos orar pelo nosso pastor, irmãos, ele está completando mais uma idade nova. Ou, quando for idade nova, o ministério, né? São 26 anos, né, de ministério. Vamos, tudo bem, se faz essa oração, se faz essa dedicação, se tem esse respeito, isso aí eu não sou contra. Mas não pode dedicar uma maior parte do culto para se fazer elogios, algo que transcende o racional, o comum. E as pessoas, como eu e demais irmãos que vão ali ouvir a palavra, muita gente se levanta e vai embora. Eu já vi pessoas criticando. A gente vem para o culto louvar o Senhor, buscar o Senhor, e os irmãos aí gastando minutos e minutos e minutos. Se quer fazer algo mais específico, convida-se até a igreja. Vai a um clube, como foi feito uma certa vez no aniversário do pastor Leôncio lá no Cisne, eu acho que é Cisnes o nome, né? Ali em Olinda, na Escola de Aprendizes de Marinheiro. Participei, festa do pastor Leôncio, que convidou pastores e ex-pastores, pastores de fora, obreiros, corais, foram pastores, foi um negócio muito bonito, porque é um local específico para isso. Mas uma crítica que faço é que a igreja ela tem que ser reservada para adorar o Senhor. Repito, se faz uma oração, se faz, se entrega uma lembrança, se entrega uma lembrança, mas não pode ocupar o maior tempo do culto ao reconhecimento do seu aniversário. E não só o seu, de qualquer pastor. Tem que se dar essa prioridade à Casa de Deus, espécie, eu estou falando congresso, né, escola bíblica, mas qualquer que seja o culto, não se pode tomar tanto tempo nesses cultos. Outra coisa, para concluir, eu estava observando alguns congressos anteriores, pastor Valber, pastor Albérico, pastor Lorival, os irmãos pastores, pregam uma hora. Mensagem excelente. Mensagem excelente. Mais uma crítica que faço, por exemplo, vai colocar o pastor Júnior aí vai, meu respeito, isso aqui não é uma ofensa, mas o pastor Júnior, em alguns congressos, ele prega 2 horas. 2 horas. Como é que fica o tempo para a oração? Eu digo, como é que fica o tempo para ouvir os órgãos? Não é verdade? Para ouvir os cânticos. Como é que fica o tempo do culto se o nosso culto é 2 horas? Como é que vai se encaixar esse prazo, esse período dentro do culto? Se o nosso culto são 2 horas, a gente começa às 19, termina às 21. No congresso a gente estica um pouco, né, até 21h30, e quando começa às 18, vai até às 20 horas, 20 e 30. Teve um encerramento do congresso, começou às 18, Ailton, e foi até 21 e alguma coisa. Como é que fica os irmãos que chegaram às 18? Ter que ouvir uma mensagem de 2 horas, uma mensagem que o pastor Júnior ele poderia sintetizar, quem entende de pregação, Ailton, quem já pregou, como eu, e aqui não é nenhuma forma de esnobar, nada disso, mas quem entende de pregação, já pregou, sabe que quando você analisa a mensagem como um todo, você consegue sintetizar aquilo ali em 1 hora. Você consegue fazer essa modificação para não deixar as pessoas cansadas. A gente está ali, ficar 2 horas sentado ouvindo uma mensagem, ninguém consegue ficar 2 horas assim, já vem das 18. Então, assim, tem que ver esse tempo também, é importante. Mas eu estou colocando o pastor Júnior por quê? Porque eu tenho alguma coisa contra o pastor Júnior? Nada contra o pastor Júnior, nada, absolutamente nada, nunca me fez mal, não. Por que eu não critico o outro? Porque eu nunca vi nenhum pastor ali, nem o pastor Jefferson, nem o pastor Lorival, nem o pastor Valber,
Marcelo Telles, os demais, Ligenai, eu acho que é Ligenai, o nome dele, não sei pronunciar bem, falar mais de 1 hora em um congresso, não vi. Chegar a 2 horas. Se tivesse alguém chegado aqui a 2 horas, eu falaria, ó, um exemplo, o professor Orival falou 2 horas, fica muito cansativo. Eu estou falando do pastor Júnior, não é porque ele é seu pastor, não é porque ele é seu filho, nada disso. Ele pode continuar pregando, tem uma palavra boa também, na escola bíblica, no congresso, mas assim, 2 horas, pastor Júnior, 2 horas, mal que o senhor poderia sintetizar mais, deixar um pouco de tempo, porque não dá, não bate o horário do culto. Vai extrapolar o horário do culto, as pessoas estão cansadas. Essas são as minhas críticas e as minhas observações. No demais, está tudo tranquilo ao meu ver, mas eu acho que deveria se ajustar. Uma última observação, a gente precisa ouvir, Ailton, também, uns cantores que foram a base da Assembleia de Deus, né? Formaram a base. Convida aí uns cantores, uns cantores para a gente ouvi-los, da terra, cantores que fizeram história na Assembleia de Deus há muitos anos, que foram a base, hinos que são cantados, inclusive, na própria IADPE, nos domingos, nos demais cultos, enfim. Convida-os também, Ailton, para que eles estejam conosco também, para brilhantar mais o trabalho. Não deixa, assim, essa coisa sistematizada, todos os anos aquela mesma coisa. Traz alguma novidade para a gente aí nessa escola bíblica de obreiros. É isso e o conteúdo do vídeo de hoje. Por favor, se alguém se sentir ofendido, já peço perdão e desculpas, mas esse não é o intuito do vídeo aqui, de ofender a honra e a imagem de ninguém. Isso é uma crítica que eu estou fazendo como ouvinte que sou, né? Como uma pessoa que vai participar, como participante, tá bom? É isso aí, um grande abraço, irmãos. A paz para vocês.